levam um casamento ao divórcio. Então eu já quero começar falando o seguinte. Olha só, vou fazer uma pergunta para vocês. Um casal cristão, um casal evangélico, pode se separar? Exatamente. Ninguém respondeu nada. Ué, né? Pode ou não pode? O que a Bíblia fala a respeito disso? Será que pode? Será que um casal cristão que serve a Deus pode vir a se divorciar? Pode vir a se separar? A primeira coisa que nós precisamos entender é que é o seguinte: uma coisa é separação, outra coisa completamente diferente é um novo casamento. O que muitas vezes nós confundimos é que quando a gente pensa em separação, a gente automaticamente associa com um novo relacionamento. E eu quero ler com vocês 1 Coríntios capítulo 7. Já vou dar a resposta para vocês essa pergunta. Um casal pode se separar? Casal cristão que serve a Deus pode se separar? 1 Coríntios capítulo 7, versículos 10 e 11. Diz assim: todavia aos casados mando não eu, mas o Senhor, que a mulher não se aparte do marido. Se porém se apartar ou se separar, que fique sem casar, ou que se reconcilie com o marido, e que o marido não deixe a mulher. Então, diz aqui, não se aparte do marido, a mulher, e o marido não deixa a mulher. Mas, se separar, se acontecer alguma situação em que eles tiverem que se separar, não conseguem mais conviver juntos, não conseguem mais estar debaixo do mesmo teto, então que fique sem casar, ou que se reconcilie, tá? Agora, e um novo casamento? O que a Bíblia fala a respeito de um novo relacionamento? Então vamos lá. Primeira coisa que a gente precisa entender que uma coisa é divórcio, outra coisa é novo casamento. Vamos abrir as nossas Bíblias em Mateus capítulo 19, versículo de número 3. Então chegaram ao pé dele, ao pé de Jesus, os fariseus, tentando e dizendo-lhe: é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Ele, porém, respondendo, disse-lhes: não tendes lido que aquele que os fez no princípio, macho e fêmea os fez? E disse: portanto deixará o homem pai e mãe, se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne. Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. E disseram-lhe eles: então por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? E disse-lhes ele: Moisés, por causa da dureza dos vossos corações, vos permitiu repudiar sua mulher, vossas mulheres, mas ao princípio não foi assim. E eu vos digo, grave isso, essa expressão de Jesus, e eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de prostituição, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada, também comete adultério. E disseram-lhe seus discípulos:
se é assim a condição do homem relativamente à mulher, não convém casar. Ele, porém, lhes disse: nem todos podem receber esta palavra, mas só aqueles a quem foi concedido. Porque há eunucos que assim nasceram do ventre da mãe, e há eunucos que foram castrados pelos homens, e há eunucos que se castraram a si mesmos por causa do reino dos céus. Quem pode receber isto, receba. Então vamos lá. Por que os fariseus vieram tentar Jesus com essa pergunta? Qual que era a intenção deles? A questão é que na lei judaica, o homem podia repudiar a sua mulher, ele podia rejeitar a sua mulher, ele podia mandar a mulher embora de volta para a casa dos seus pais, por qualquer motivo. Vamos ler isso na Bíblia? Isso aqui para estudar a Bíblia, não é isso? Deuteronômio, abre aí, capítulo 24, diz assim, versículo 1: quando um homem tomar uma mulher e se casar com ela, então será que, se não achar graça aos seus olhos, por nela achar coisa feia, ele lhe fará escrito de repúdio e lhe dará na sua mão e a despedirá da sua casa. Se, pois, saindo da sua casa for e se casar com outro homem, este último homem a aborrecer, e lhe fizer escrito de repúdio e lhe der na sua mão e a despedir da sua casa, ou se este último homem que a tomou para si por mulher vier a morrer, então seu primeiro marido que a despediu não poderá tornar a tomá-la, para que seja sua mulher, depois que foi contaminada, pois é abominação perante o Senhor. Assim não farás pecar a terra que o Senhor teu Deus te dá por herança. E a partir daí ele vai falar. Obrigado, querido. Imagina como que era a pressão que essas mulheres viviam nessa época. Porque a gente já está falando de um contexto daquela época extremamente machista. A gente já está falando de uma época que as mulheres não tinham direito nenhum. As mulheres, ao ponto de a gente está falando de uma cultura aonde o apóstolo Paulo escreve, e isso é algo cultural, dizendo assim: as mulheres fiquem em silêncio na igreja. A gente está falando de uma questão cultural. Agora imagina como que essas mulheres viviam pressionadas. Ou seja, sendo que o homem podia simplesmente, por qualquer motivo, dar uma carta de divórcio e falar: não quero mais você não, vai embora para sua casa, vai embora para a casa dos seus pais. E ainda fala aqui, se um outro homem, olha só, se um outro homem casasse com essa mulher que foi repudiada, que foi rejeitada, ele podia também dar uma carta de divórcio e mandar ela embora. Imagina o que era essa pressão psicológica das mulheres. E o que Jesus faz lá em Mateus 19? Jesus, ele defende as mulheres. Ele fala assim: não. Aí eles falam assim: por que então que Moisés permitiu dar carta de divórcio e repudiar a mulher por qualquer motivo? Aí Jesus fala assim: por causa da dureza do coração de vocês. Mas no princípio não foi assim. Jesus está falando assim: no princípio Deus fez o casamento para que os dois vivessem juntos para o resto da vida. Esse foi o objetivo. Aí Jesus fala assim: eu porém vos digo. Sempre que Jesus falava assim, eu porém vos digo, sabe o que Jesus estava fazendo? Jesus estava anulando a lei que estava escrita e estabelecendo uma nova lei.
Todas as vezes que Jesus falava, eu, porém, vos digo. Quer ver um exemplo? Lá no Sermão da Montanha, em Mateus capítulo 5, Jesus falou assim: vocês tende lido, amai os vossos amigos e aborrecei os vossos inimigos. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, orai pelos que vos perseguem, bendizei os que vos maldizem. Jesus estava anulando aquela lei, estava estabelecendo uma nova lei. Por isso que Paulo fala em Gálatas, dizendo assim: levai as cargas uns dos outros e cumprireis a lei de Cristo. Nós não estamos mais debaixo da lei mosaica, hoje nós estamos debaixo da lei de Cristo. Nós seguimos a lei de Cristo. E qual foi a lei que Jesus estabeleceu em relação ao divórcio, ao novo casamento? Dizendo assim: eu, porém, vos digo que qualquer um que repudiar a sua mulher, não sendo por causa de prostituição. A palavra prostituição no grego, ela é uma palavra, chama-se porneia, que ela engloba, é uma palavra que engloba todo tipo de relacionamento sexual ilícito. Todo tipo. Então essa palavra porneia, que é traduzida por prostituição, ela pode significar adultério, ela pode significar fornicação, que é relação sexual antes do casamento, mas que não se aplica aqui, nós estamos falando de casados. Ela pode ser traduzida por homossexualismo, ela pode ser traduzida por bestialismo, ela pode ser traduzida por pedofilia. Então Jesus está falando assim: se um homem repudiar a sua mulher, se houver uma separação, um divórcio, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e ele se casar com outra, ele comete adultério. E aquele que casar com a repudiada também comete adultério. Então, nós vimos lá em 1 Coríntios capítulo 7, versículo 10, que o casal ele pode até se separar, mas que fique sem casar, ou que se reconcilie com seu cônjuge. Agora, quando há um caso de infidelidade conjugal, quando há uma situação de adultério, ou seja, a traição, a infidelidade, ela é uma quebra de aliança tão forte, que Jesus ele dá o direito de que, se você não quiser mais conviver junto, não quiser mais estar dentro desse relacionamento, você pode casar-se novamente, mas só no caso de infidelidade conjugal. Vocês estão entendendo? Amém. Amém. Existe uma outra situação. Vamos voltar lá para 1 Coríntios 7. Existe uma outra situação em que o casal, ou que o cristão, ele pode se separar e casar novamente. Capítulo 7, 1 Coríntios. Nós lemos os versículos 10 e 11. Vamos ler agora a partir do 12. Fala assim: mas aos outros digo eu, não o Senhor. Se algum irmão tem mulher descrente e ela consente em habitar com ele, não a deixe. O que ele está dizendo aqui? Se uma pessoa, uma irmã, ela é cristã, ela serve a Deus, e o marido não é cristão, mas consente em estar casado junto com ela servindo a Deus, e ele não, ele está dizendo que não a deixe, ou seja, não separe dele, não deixe ele.
Por quê? Versículo 13. E se alguma mulher tem marido descrente, e ele consente em habitar com ela, não o deixe, não separe dele. Porque o marido descrente é santificado pela mulher, e a mulher descrente é santificada pelo marido. De outra sorte, os vossos filhos seriam imundos, mas agora são santos. Então, existe uma situação, tá? Uma situação onde um é cristão, o outro não é cristão, mas os dois convivem juntos. E aí Paulo está dizendo, não separe, continuem juntos. Por quê? Porque o descrente é santificado pelo que é crente. Aí ele vem aqui, ó, versículo 15. Mas se o descrente quiser se apartar, ou se apartar, aparte-se. Porque nesse caso, o irmão ou a irmã não está sujeito à servidão, mas Deus chamou-nos para a paz. O que é essa servidão aqui? Imagina uma situação onde o descrente da relação fala assim, ou eu, ou esse Jesus. Você tem que escolher, ou eu, ou a sua religião, ou a sua igreja. E aí? O que o crente tem que escolher? Jesus. Aí ele fala assim, então eu estou indo embora. Então eu estou deixando você. Então eu estou abandonando o relacionamento. Aí ele fala aqui, e se o descrente se apartar, se ele se separar, que se aparte. Nesse caso, o irmão não está sujeito à servidão. O que significa isso? Eu vou contar uma história para vocês. O que o apóstolo Paulo está falando? Nesse caso, o irmão que foi abandonado pelo descrente não está sujeito à servidão. Justamente a servidão de ficar escravo de um relacionamento de uma pessoa que não quer mais você. Ele fala, mas Deus chamou-nos para a paz. E olha o que ele continua dizendo, versículo 16. Porque de onde sabes, ó mulher, se salvarás teu marido? Ou de onde sabes, ó marido, se salvarás tua mulher? E assim cada um ande como Deus lhe repartiu, cada um como o Senhor o chamou. É o que ordeno, ordenança, em todas as igrejas. Então, vamos só recapitular. O casal é crente, servo de Deus, está na igreja servindo ao Senhor. Se eles resolverem, pastor, é o seguinte, estou em casa, não dá para viver mais, a gente discute muito, ela faz o arroz e salva o arroz, queima o arroz, fica no celular, e aí o arroz queima. Pastor, ele é assim, ele não me trata bem, ele não é carinhoso, vamos separar. Pode casar de novo? Quer separar? Então vai ficar sozinho. Faz a oração do tal do ódio, mata ele. Quer separar? Boa. Quer separar, quer casar de novo? Então vamos parar, eu matar um. Aí o outro está livre. Agora, houve uma situação de infidelidade. Agora veja bem, quero abrir um parêntese aqui. Eu vou falar como pastor, vou falar como alguém que já cuidou de situações. Eu fui pastor de igreja 10 anos. Eu já cuidei de situações delicadas na igreja, de traição, de adultério. E em todos eles, o nosso aconselhamento sempre é que haja perdão e principalmente que haja cura do relacionamento. Porque não é assim, traiu, não perdoei, tá tudo bem, continua do jeito que tá. Não. É o que precisa de cura. É o que precisa de um tratamento espiritual. É o que vai levar tempo. Mas veja bem, todas as vezes, vou falar para vocês que eu presenciei ou que eu cuidei de um casal que houve um problema de infidelidade, nós sempre aconselhamos e sempre partimos do princípio
de que se Jesus perdoou os nossos pecados, de que se Jesus foi capaz se Jesus é capaz de perdoar o maior pecador, nós também temos que ter o amor de Cristo, e lutar para perdoar a pessoa que traiu, a pessoa que mais. Há uma exceção no caso de infidelidade, se a pessoa não quiser mais conviver, não quiser mais estar junto. Eu vou dizer para vocês, eu não digo nada, se tem muito casal que não está torcendo para o outro pular cerca. Fala, meu Deus do céu, aí eu posso separar. Infelizmente é uma realidade. Né? Meu Deus do céu, o casamento, nem que podia dar uma pulada de cerca, né? Eu podia falar, não, agora estou livre, né? Vou embora viver minha vida. Mas irmãos, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Casamento, relacionamento, é um negócio que a gente precisa aprender. Por quê? Eu costumo falar isso, eu costumo frisar isso. Porque é o seguinte, gente, a gente entra no casamento e antes de ser casado a gente era o quê? Solteiro. Então a gente entra no casamento, só que a gente não teve um curso para ser casado. A gente não fez um supletivo de casamento. A gente entra e o que a gente aprendeu é o que a gente era solteiro. Só que a vida muda quando a gente é casado. É uma outra dinâmica, é uma outra rotina. E às vezes a gente pensa o seguinte, não, eu amo, eu sou apaixonado, eu enfrento tudo. A mulher fala assim, meu amor, eu com você eu moro até embaixo da ponte. Deixa eu dar 3 meses de casado, para ver se mora embaixo da ponte. Então, quando a gente está apaixonado, a gente fica cego. Essa que é a verdade. A gente não vê defeito. A gente não vê os defeitos. A gente não vê a hora de casar logo, de estar junto logo. Mas quando a gente está dentro de um relacionamento, aí o negócio é diferente. Aí a gente vê que aquela pessoa que a gente escolheu não tem só qualidades, ela tem defeitos. E eu vou dizer uma coisa, não existe casamento perfeito. Não existe. Por quê? Porque no dia que casar o homem perfeito com a mulher perfeita, aí vai ter um casamento perfeito. Mas são duas pessoas imperfeitas que se juntam para viver uma vida a dois. Então não existe casamento perfeito. O que a gente precisa aprender? Aprender a se ajustar. Aprender a ser casado. Aprender a viver a vida a dois.